za kumtumikia A vantagem de crer em Deus. faida za kumtumikia Mungu. A vantagem de poder crer em Deus. Haleluya. Lisomo kengari hata tumishi ngona ndigusie na nene. Umas informações como essas, vejamos que nós tocamos um pouco menos de manhã. Tukatangola faida ya kutumikila Mungu maana lake kongwipi. Quando falamos a vantagem de crer em Deus, seu significado para os pormenores. Mungu wako andikushema popote utumikile. Deus chamou-te para poder crer nele. Kupari kukushema wako muno wako kwa ajili popote pachimadengo chake popote utendi madengo. Existe uma chamada em que alguém te chama para poder fazer o trabalho dele. Na pale popa chimadengo povele pala. Mas dentro daquele mesmo trabalho que você está, inapatikananga faida. tem existido uma vantagem. Faida yake ipatikananga kushirani. Essa vantagem como é que é encontrada? Faida ya pala pachimadengo inapatikananga kushidoni. Naquela vantagem, aliás, naquele trabalho encontra-se uma dedicada vantagem de que? Na ija mwene kushamini wako popote ukole chimadengo liutukengalira. Com aquele proprietário que te chamou para poder fazer aquele trabalho. Ikaba kenga wako ukode yeshana la madengo la kukadibizina ukole. Se for de que você está seguindo conforme o trabalho que ele mandou para poder fazer, ndipo pa inapatikananga faida. é daí que se ganha vantagem. Faida yake nayo wako anakwanja dia kavili A madengo. vantagem daquilo é que ele te aumenta mais aquele seu trabalho. Anakuulila kenga wako tangu ndikuviki chimadengo kuka na shana. E diz claramente para você de que desde que te coloquei aqui, você está trabalhando Kwa conforme. hiyo shiwangu ashobele sinikukunyeme nikukuvika pani. Sendo assim, a este cargo em que estás, estou tirando-te e colocando-te a outro nível. Mau kuka na kenga Mungu atela nangu. Porque estás trabalhando conforme eu quero. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mama wale Mungu wetu dadamo. É do mesmo modo que é o nosso Deus. Mungu wetu nditushema popote tukale madengo la. Deus nos chamou de nossas casas para poder trabalharmos para Ele. Na pale popote tupone de faida bonkati munungu matele mula pala. Então, para podermos ganhar vantagens, ganhos dentro dele, Ibidi tuode ni matela na Mungu wetu. devemos seguir conforme o nosso Deus quer. Ibidi tuigwilile katika malamulo lake. Devemos ouvir tudo que é de ordem dele. Lakini tukanaigwilila malamulo lake. Mas quando nós não vamos ouvir as ordens dele, Faida ni wetu atuona shinu. essas vantagens nós não vamos ver. Ni mama wale hata bana kuzireli mama ele da. É assim que eram os filhos de Israel. Vanapo bashuma pabo marenga kula kumisi kulikajele utumwa. Depois de sair em Egito, que era a casa da escravatura, Vandili washinari mikila kabisa marobe la kutembola pakanywa. eles criticavam bastante usando as palavras da boca, Vatambo kenga wetu tunatumikia Mungu wetu wetu na kutumikila wako. dizendo para o Deus que nós vamos fazer todo o seu trabalho Kupitile je mtumishi Musa. a partir de Moisés. Musa nani asitembola na Mungu na atoa maloga baulila bana kuzireli. Moisés era quem conversava com Deus e ele explicava aquilo aos filhos de Israel. Na pale washinaji gamba na mene babemula mwindila abo ukokana. Mas eles já se acompanhavam naquela caminhada quando estavam saindo. Na batembola kenga wako Mungu wetu tukuleka mwiko. E dizendo de que Deus, nós nunca vamos te abandonar. Na pale nelo mwa mwivenda da katika upande wako na mwanangu. E hoje é da mesma forma que é para ti e para mim também. Mungu atitumia kula para kutumwa mwa shetani. Deus nos tirou da escravatura de Satanás. Tueng'andi mwaki na pale. Estamos na casa dele agora. Na pale papa inkulika patunyamili kwa watu ndiji gamba. Ainda mais, pode ser que quando saímos de lá estávamos fazendo Na ser tukalitamanga orgulhosos. kabisa kenga wetu nangu ndio koka. E dizer mesmo que eu já fui salvo na frente de Deus. Lakini kwa baadaye yake Mas depois disso, atunaliwalianga shimunyenji mula kwamba tunkuwe na dashi. não estamos a controlar dos nossos lados como é que estamos a caminhar. Haleluya. Lakini tendo umanya kwamba dipaji di faida niona meni katika mkati mushimali mshimano. Mas sabe muito mais que existem várias vantagens nas palavras de Deus. Mungu akuwaponya vanhu wake kupitila shimadengu mwasi mavajitumila katika kutumikila na. Deus cura os seus crentes devido aos trabalhos que eles fazem por ele. Mungu akuwabariki vanhu wake kulingana mwasi mavajitumila kuntumikila na. Deus dá bênção a quem se sufoca em poder trabalhar para ele. Na pale wako limunangu tukajitoa kenga matushamba Mungu. Então, eu e tu, quando nos retiramos para poder trabalhar conforme Deus quis, Di baraka kengado tunaona. essas vantagens, essas bênçãos vamos ver. Lazima tunaona tuwake pakitima. Do único jeito, vamos ver mesmo sendo tarde. Hata utumishi wetu wapitie kunyuma vanhu wachida ponda malwele. Mesmo os crentes antepassados curavam doenças.
kwa mwaba nawe webeterana kwota kumwigulira Nungu. porque eles se tiravam para poder escutar a Deus. Ndio maana tabashimira njugwa Nungu. E é por isso que mesmo quando estava parado pedindo a Deus, Asinatangola ngala moli Nungu akenga nangu nditenda shinjira na nditenda shinjira. falava claramente de que eu faço isso e fazia aquilo para ti, Senhor. Na Nungu yoshina mwigo kenga lobe adatangola mwiwa aja kutenda E shinjira. Deus faz de conta, ouvia tudo e crê que faz de conta isso aqui é feito por ele. Lapana na mashinu wako na munangu tota kutangonya mani katika muduwa kenga. Então, não sei, eu e você, o que vamos fazer ou o que vamos falar nesse Pala yote vídeo. kutukode matatizo kenga tota kubalanga chakwashi. Quando nos encontrarmos com problemas, o que vamos fazer, bem? Mtumishi Ezekieli na anditangola ukweli. O crente Ezequiel tinha dito a verdade. Ana sinali balanga kenga Nungu nangu muda wende likanyilinde kwota kukasawu mwindila. Ele disse, Deus, eu faço de tudo e por tudo para estar no seu caminho. Na Nungu yakamwigo kenga lobe adatangoni liyo. E Deus concordou de que isso é realmente, na verdade, Na bale isso wako na aconteceu. munangu tota kutangosha kwa. Então, eu e você, o que vamos dizer na frente dele? Tulikanyilinde mene tupendeze Nungu wetu. Vamos tentar de todas as formas para poder acreditarmos e amorizarmos ao nosso Senhor. Patoto kumana matatizo. Para que quando nos cruzarmos com problemas, Tukamwaulila la malobera ukweli. podemos dizer as palavras sinceras. Jina la Bwana libarikiwe. Tukasome katika Isaia. Vejamos o livro de Isaías, Isaia 38 capítulo 38, tunasoma mstari wa 4 mpaka 5. versículo 4 e 5. Hapa ndilo Nungu nikutangola kushindwa ni Aqui a palavra de Deus diz-nos de que Nungu alimtumira mtumishi wake Isaia Deus mandava o seu crente Isaías kukanamanyia Ezekieli. para informar ao Ezequiel. Ezekieli wamalanganga katika Biblia amwamo. Esse Ezequiel que está sendo referido na Bíblia, Hapo ni mtumishi wa Nungu. ele é o crente de Deus. Ni mtumishi mkumelemene ashoja malabula Nungu. É o grande crente que seguia tudo que era de Deus. Na bana akapata matatizo la kula. Então, depois de cruzar-se com doenças, Nungu aliona tayari akamwaulila jojo aje jo Isaia ajo. Deus já tinha visto e mandou Isaías. Akamwaulila kenga kwenda kamwaulina ulwele wa apona shindu. E disse para ele que vai para ele, informe que isso não vai passar. Isaia akauka kumwe Ezekieli. E depois de Isaías ter seguido a Ezequiel, Akamwaulila kenga chilwele acho wapo upona shindu. e disse ao Ezequiel de que essa doença não vai parar. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akamwaulila katika ukasoma kwanjanga kuna namba ya pachanya moja kwenda mwina. Confirmando que veremos a parte de cima para baixo do Amori Ezequiel, dido nitengeneza vinhu vya ng'ande mwako. dizendo de que prepare tudo que está dentro de ti. Amori dido tengeneza vinhu vya ng'ande Quando mwako. ele estava dizendo que para poder preparar tudo que estava Hii dentro amori dele, dido napangishana vyomo não bene. era para poder organizar as coisas da casa, não. Amori dido kandi yangu nkati mtima Era mwake. para se preparar no seu coração. Na pena Ezekieli baada ya kulila lyanga. Então Ezequiel, depois de ter visto e revestido seu corpo, Paikuiti lyobilila ija mtumisha mwaulila. depois de ouvir aquela palavra vinda do crente Isaías, Naye ndinjira ng'ande kwanjanga kunjugwa Nungu. ele entrou dentro e começou a rezar. Akalilyanga pole mena mwaulila Nungu. Sumildou-se diante de Deus, Na mwatumikidile na makala ni madengo. do jeito que fez o trabalho de Deus, de forma que veio. Baadaye yake Nungu akadinguka kabili. E o mesmo Deus depois virou de outra forma Akamwaulila jo Isaia ajo. e falou para o mesmo Isaías Kenga wena kamwaulila mtumishi yo. de que vai informar ao crente Ezequiel. Kulila kwake nangu ni ndigwa. Eu ouvi o choro dele Na majugwilo yake uti nangu ni e ndigwa. o seu pedido todo ele ouvi. Era kama walikwamba nangu hapa nikunyenjidede miaka bekuna makabili 15. Vai informando de que estou acrescentando mais 15 anos para ele poder ver. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukuona faida ya kutumikia Nungu Estás a pale. ver a vantagem de crer em Deus. Ayo ni faida ya shumade kushimwa Nungu pale. Essa é a vantagem do trabalho de Deus. Eu Na tenho shina pra- kola madembo la Nungu kulingana ukenga mwaulila Nungu. ele fazer o trabalho de Deus conforme Deus queria para ele. Kwa mfano hata nelu wako mwangu tuwebo kwa shiramba hapa. Mas, por exemplo, nós quando estamos aqui na Terra, Undiajiliwa na mtajiri fulani ukakoma. já foste convidado com um dado rico para poder trabalhar com ele. Pashinu para ukana shana shimadengo wako Nungu shinu E para. aquele trabalho, quando você não faz conforme, nunca vai passar Lazima naye disso. wako anakumi ananambia Da Mungu. única forma, ele vai poder te tirar daquele trabalho. Au naendesha shana Porque não estás a dirigir bem o trabalho dele. Kwa hiyo mpango ule hata Mungu mwomude dawo. Então, aquele dado comportamento até para Deus também é assim. Wako na munangu Nungu batushamile. Eu e você, quando fomos chamados com Deus, Atushamile pakota wetu tuikalibila mene. não nos chamou para podermos vermos só, não. Atutusheme pakota tuntumikile na. Mas sim nos chamou para poder crer nele. Maana la utumishi maana lake.
A própria vantagem de estar com Deus, yani wakunintumwa, você já torna escravo de Deus. yani ukoli madengo la paulile ije bosi wako. Deves fazer tudo que o seu patrão diz para você. Hapa maandiko matakatifu yakutangola kwamba Aqui as escrituras santas dizem que Mungu wetu naye ni bosi wetu, o nosso Deus é o nosso patrão. nacho twaulile wetu lazima wetu tuone. De tudo que ele nos diz, nós devemos seguir. Ukapingana na Mungu wako, Se você de uma vez rejeita as ordens de Deus, lazima upali uharibifu baadaye yake de mwisho uma wako. única vez exige maldades e turbulências. La por cima pali de você. matatizo na ulo tukumbana na wako mwisho Existem wako. grandes problemas por frente de você. Mungu jojo O mesmo Deus, naye anageuza kabili, ele vai virar de outra forma. baada ya kukutendera wemboni na anakutendera kunyata. Além de deixar o bem para ti, vai deixar o mal para ti. Kati Mungu alivikidile adi kabisa kwamba Mas é o próprio Deus que dizia de que abana uti bangoda nangwa aqueles todos que vão me seguir, nangwa ndibaleka shinu, eu nunca os deixarei. lazima nangwa nabaposhera banao, Eu ajudarei-lhes. nangwa nabaponya banao. Eu curarei-lhes. Diadi adi apa dinyuma kabisa pakanya mwono, Todas essas promessas saíam da boca de lakini Deus. Mungu jijwaje Mas o mesmo Deus, naye akushiliula kavili ele vira de outra forma. ikala kenga bora tukubaliana na shinu Se malamulo for que ake, não vamos guardar suas ordens, naye de seguir. anashiliula De uma única vez ele vai seguir. wabone watuvikidile ukulukuwa ukumbu. Sasa Aquele bem que já tenha colocado para nós wabone torna sota jugo. twine nakulukuwa mazara O kwetu bom que queria nos entregar já torna maldade para nós. naye anamfurahi shinu munu mtendeli dhambi, Ele não ama uma pessoa pecadora, naye akufurahi na bala bantu batii malamulo ake. mas sim ama todos aqueles que guardam suas Hata ordens. tukalola katika maandiko matakatifu mwatangalela Mesmo quando vejamos as escrituras santas como agano la dizem, kale nkutangola kwamba no Antigo Testamento diz-nos de que vana ku Israeli ni voida mene vandipela mwilanga, todos, aliás, na maioria dos filhos de Israel foram mortos. lakini pa waumini kula ku Misri Mas depois de sair do Egito, vasinajiunga kabisa na wanyanyula makono kushana, ele levantava e estava em aplausos com o braço por watangola cima, kwamba wetu Mungu wako atukuleta shinu. dizendo de que Deus nunca vamos te abandonar, Senhor. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na washitangola kwamba Mungu wetu wako atukuleka E quando eles diziam de que Deus nós nunca vamos te abandonar, aija ba mtumishi Musa aquele que era o crente Moisés, naye sinatangola kwamba mwenu ushuhuda mpaka mkushuhudie meni mitima mwenu. ele dizia que essa testemunha estão testemunhando até os vossos olhos, Hata Yeshua bomu dada até o Josué também, anditangola kenda lijengwa lijanga lilinkwibwa malolo la mutangola dizendo de que essa pedra também está ouvindo de tudo que eu bamutangola estou kenda dizendo. wetu tukuleka numu lijanga lilinkwibwa. Quando vocês estão dizendo que Deus nós nunca vamos te abandonar, a pedra ouve também. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo muunu wa Mungu maana lake kwamba Então, uma pessoa de Deus, seu significado é: kumkubali Yesu Kristo quando você aceita Jesus ibidi Cristo, kubali uti na malombe lake deve aceitar todas as suas alala palavras, malamulo lake ya kuduma aquelas tuas ordens que te bali watu conformam, ibidi e uigwilile você deve entender tudo. ipo bolote kwena pata idira ni faida É daí que vas encontrar aquelas mkati vantagens. muokovu amudi pali faida joe Dentro da salvação existem várias hata vantagens, tutikamalila apa bolote kuvalana até as outras que nós vamos conseguir citar. joe na beli tulishono Existem várias crentes de Deus. upali kulindwa nkati muokovu Existe a segurança dentro da chipali salvação. shingumi nkati muokovu Existe a saúde dentro da chikumene salvação. nena tunaodi vingi vikamanyika O mais superior é que não podemos seguir coisas que não apa sabemos. mtumishi Yesu akutangwa kwamba E aqui o grande Josué diz de que andi baulia bana ku Israeli kushidoni dizia para o filho de Israel de que wanyanganda papukanangana abanungu ba a partir de agora afastem-se com Deus da terra. apukanangana abanungu omukabamanya Se afaste com deuses que vocês não conhecem. odi nungu unyi wajo Siga hapa. o próprio Deus verdadeiro. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na maana ni kwa tumepamo. Sabemos se estamos Tukasome juntos. katika Yeshua, Vejamos o livro de Josué, Yeshua 24:20 mpaka 24. capítulo Josué. Lilovre Mungu ni kutangola kushidoni. A palavra de Deus diz de que Yoshua ndi baulira bana ku Israeli kushidoni. Josué tinha dito aos filhos de Israel Doni mwenu ikaba kenga kwali munaneka nungu de que se vocês abandonarem a Deus kutoka kutumikira miungu vingi e começar a crer em outros deuses, nayo anageuka jojaja. o mesmo que Deus próprio vai virar para vós. Baada ya kutendela mabone na anatendela mabaya. Além de fazer o bem, vai fazer o mal para vocês. Mwamuneneka naye namwiguri dirindira Porque abandonaram e nunca ouviram essa informação abana dele. bana ku Israeli bakatengwa kushidoni. Então os filhos de Israel disseram de que Domene wetu tumemtumikira naye. de que não, nós vamos crer nele. Na Yeshua akatangua kabili kwamba mwenu po ni mashahidi hata ni mumudi yenu
E Josué disse também de que vocês são testemunhas até os vossos Wakanyamula filhos. kenda mwili wetu ni muhudi yetu ni mashahidi kabisa. E disse-lhe de que os filhos de Israel, de que eles na Wetu verdade somos tuneka shina testemunhas. tutumikira. Nunca vamos abandonar a Deus. Wakashuhudia boveni nkati mitima E mwao. eles testemunharam tudo dentro dos corações deles. Kapere ata wakule munangu wiko wakutangola nero. Então, até eu e você, Deus, que estamos Inkululika falando, waku mwene unkushuhudia. pode ser que você está testemunhando Kwamba unyakobe utumikile nuwo au mene. de que foste salvo para poder crer em Deus ou não. Ukwida nganyama ulebe faida imwe nuwo au imwenya. Vens nesta casa, vens procurar a vantagem de Deus ou de quem? Kila muna kuwa na faida jo mwene. Cada um tem a sua própria vantagem. Na kila muna kuwa na ushuhuda jo E mwene cada nkati um tem a mitima sua mwao. própria testemunhada. Ikake nkunambiranga nuwo Se waku mwene for que kulimanya. você mente para Deus, você não se Kenda reconhece nangu de ninkushangapa. que eu estou mentindo. Natumikira chini nungu kenga mate. Não estou a crer em Deus da forma que Ele quer. Ikake unkuwoda banungu bara para Se for unkushuhudia. que estás a seguir outros deuses, você testemunha Yoshua isso. atange kwamba waleki banungu abo. Josué tinha dito de que abandone esses Utumikire deuses n'umwaja e bw'okibuga. crê em Deus da saúde e do Deus da Wanani liberdade. abata kukulinda wako. Porque é o mesmo que vai garantir a sua Napale segurança. wako ni munangu nitwashuhuda kabisa. Então, eu e você somos grandes testemunhas. Pakanywa petu na mitima vyetu. Nas nossas bocas, nos nossos corações. Tukushuhudie wetu tuvene. Estamos testemunhando tudo nós próprios. Kenda au ni ukweli au mene. De que isso é a verdade ou a mentira. Tundide ngandi apo wata tumpendeze nungu au mene. Viemos nesta casa para poder crer em Deus ou Ushuhuda não. unapagwa kila mtima wa Mungu. Essa testemunha existe em cada um de nós. Nos Tautangola corações. uswanga mtima wako nkushuhudia. Quando mentes, o teu coração testemunha. Tautangola umwi mtima wako nkushuhudia. Quando falas a verdade, também o teu coração testemunha. Ukumanya kabisa kwamba nikulilambiranga nangu Sabes mwene. claramente de que estou mentindo para mim mesmo. Haijalishi mchungaji wako kwamba na anakuelewa shino. Não importa se o teu pastor não te entende, Lakini wako mwene nkushuhudia. mas você está entendendo isso, tu Kenda está nangu testemunhando nikutangola uswanga. de que eu estou mentindo. Vipari vya mwabudu ni mwene. Existem coisas que eu estou a crer, Lakini hapa nungu kutangola kwamba mas aqui Deus diz-nos de que anashiriuka nungu jijaji vai yake. virar o mesmo Baada ya Deus. kukutendera wambone. Além de fazer o bem, Anakutendera já wakunyata. vai fazer o mal. Vana kuzireli voiwa ndi ukanandamira kwa Os namkaya. filhos de Israel todos tinham se Baba perdido, sinakaidi nkati mitima mwawo. porque resistiam nos corações deles. Wasinalamira pakati wa kumishi Estavam wao. mentindo na frente de Deus. Lakini Yoshua atangwele kwamba Mas Josué tinha dito de que chagueni leo mtakayemtumikia. escolha quem vocês vão crer. Anitangola Yoshua kwa kanyopa. Tinha dito Josué na boca Anitangokenda dele kwa distainde ni muona de que mwe. de todas as formas que estou a viver, Amunu nasi nukuntumikira não Mungu wake. vão conseguir crer nesse Deus, Asinabaona distainde porque washibona estava ulipa. vendo tudo o que ele estava a fazer Akabamanya e kabisa. depois reconheceu, diz. Ndio maana akatangua kwamba E é por isso que tinha dito que wanchagune muno kumtumikia. então creio hoje daquele que Lakini você vai nangu seguir. ning'andi yangu Mas eu com minha casa natumikira umuno. vou seguir Deus próprio. Jina la Bwana libarikiwe. Kila muna kama muji mkono kwamba Cada um aperte a mão do outro ambao e nikenda diga nangu na ng'andi yangu de que eu com minha casa natumikira umo. vou crer no próprio Deus. Haleluya. Hapa mtumishi Yeshua Aqui o crente Josué, naye andiba nawo kabisa ufahamu wa kweli ele tinha noção de poder na entender wakuwamanya barabana okuzireli e sabia dos filhos de Israel, atinabaona mienendo byabo porque byakuba sana sabia a caminhada deles não ser bom. naye akatangokenda nangu mwe nami nishikenga manatumikira E ele disse claramente de que não acredita que vocês vão seguir. nakulwesikwata kuntumikira E naye não se pensa mesmo que vocês vão seguir a Deus. Porque existe uma forma que estou a vos ver. mukwabudabudu vini Estão a crer em coisas que eu não estou a entender. naye akabamanya namna E yapa eles tinham notado a ele. ndipo akatangokenga kwa namna yo kutenda É mwenu daí que ele disse que da forma que vocês estão nungu jijajaji fazendo, naye anashiriula o kabisa mesmo Deus vai virar para vós. aule wembona wabilivikiripo O bem que ele tinha colocado para vós naye anamtendera é o wakunyata mesmo mal que vai contra jina la vós. Bwana libarikiwe. Vana wa Israeli voi vangamilikwa ubishi na imbele na Os filhos de kunatengana Israel todos tinham se perdido, a metade deles por ser kila resistentes. moswela Mesmo ouvindo a palavra de Deus todos os dias, lakini basiba vana wakutauka mas eram pessoas que desmentiam. nabo basitauka bala basitauka kumiyile E kukanywa quando desmentiam, não tirar para a boca fora, não. kila munu asitauka jomwene Cada desmentia propriamente seu coração, atanga kwamba nangu mene dizendo que eu não vou fazer isso. lakini maandiko la kubalanga kwamba Mas as escrituras dizem de que kukanani bandiwika bantu babiri tu em Canaã só tinham chegado 2 pessoas, Yoshua na Mukale Josué e Caleb. vana abo banditwilira na mene Essas pessoas foram na wasinalika nyine resistentes bapendezi e Mungu faziam os meus possíveis para poder acreditar em basinawanede Deus. malamula
Eles seguiam as ordens de Deus. Então, só por você crente de Deus. Por que você está tornando uma pessoa que torna o pescoço e sem saber se terminar cedo? Saiba de que esse tempo que você está atrasando e você crendo em coisas que não se acreditam, saiba que é outro tempo. Não é aquele tempo que você andava atrás. Então, se for que você crê em coisas que você sabe, estava crendo em deuses que você nunca os compreendeu, até agora não és você. Agora você, para poder crer em Deus, o próprio Deus que viu você, é de você poder crer nele. Se crer naquelas coisas que você não entende, existem algumas coisas que você vai ganhar por isso. Mesmo curar, vais curar rapidamente. Vais ter um filho rapidamente. Mas essas coisas não vão demorar. Existem diversidades que vão se cruzar. Existe pagamento que vai vir. Nesse tempo vai sorrir. Tem que já tem essa coisa muito rápida. Já tem o filho rapidamente. Mas saiba de que existe a desvantagem profética. Se você caminhar cada vez mais nele, existe vantagem. Então, dessa forma que estás ouvindo, é o mesmo tempo de você poder a se revistar do seu corpo, ouvindo as ordens de Deus, deixando aqueles deuses que você conhece. Diga para o próprio verdadeiro Deus. O próprio Deus vai vir da forma que eu estou dizendo. Vai levar pessoas que lhe creem de verdade, que estão lhe crendo com o Espírito. Ele vai levá-los. É daí que vai surgir o choro. Muita gente vai chorar no mesmo tempo, dizendo de que eu era testemunha na frente de Deus. Eu fazia aquele tipo de trabalho. Ele vai dizer que você era preguiçoso. Vai te negar. É daí que vai surgir o choro. Então, para não podermos entrar naquele choro, devemos tentar para poder esforçar na frente de Deus. Porque vais ver de que é uma brincadeira quando estás ouvindo. Pense que são brincadeiras, mas saiba de que a sua desvantagem e perigo está na frente de ti. Vejamos de novo o livro de Josué, capítulo 24. Tunasoma 14, 17 Vamos ver capítulo, versículo 14 e 17. Portanto, aqui a palavra de Deus diz-nos de que respeita a Deus e crê nele só. E sejam menores na frente dele e respeitem. Porque ele é o Deus que vocês devem crer nele. Mas como fazem isso, existem problemas na frente de vocês. Aqueles filhos de Israel disseram de que não, nós vamos crer nesses Deus. Nós não vamos conseguir abandonar. Porque ele é quem fez milagres na frente de nós. Foi o mesmo que nos tirou da escravatura. Foi o mesmo que está dirigindo toda a nossa caminhada. É o mesmo que nos encaminhar até chegar. Sendo assim, nós não vamos abandonar. Aqueles filhos de Israel testemunharam tudo, dizendo de que nunca mais nós vamos abandonar eles. Quer dizer que testemunharam nos corações deles. Mas mesmo assim, mas lá por baixo das escrituras, disse de que Josué tinha os entendido, dizendo de que mesmo você falando assim, estão a ser preguiçosos para poder crer em Deus. Mas vocês hoje escolhem quem vão poder crer nele. Se for que são aqueles deuses ou este Deus. Mas eu com minha casa vou crer em Deus próprio. Eles fortificaram-se cada vez mais. Mesmo Josué distraindo-lhes a
sabendo claramente, eles não se rendiam. Apenas diziam de que não, nós vamos seguir a Ele. E testemunharam nos seus próprios corações. Mesmo você e eu, aí que estás, vejo que foram pegas as mãos. Falou a partir da sua boca de que eu com a minha casa vou crer em Deus. E essa palavra você já testemunhou dentro do teu coração e da tua boca. Todo o topo que você está já todo. A tua voz quando saiu toda essa obra ouviu. Quando disseste com eu com a minha casa vou crer em Deus, toda essa obra ouviu e já levou a tua voz. Então se for que esse ser está se visto e não vai saber, se for que é verdade ou mentira vai se notar. E cada um quando disse essas palavras disseste claramente a voz saiu para fora. Mas existe um troço no teu coração. Se for que estás crendo em deuses que você não sabe, mas conhecendo aqueles ali, existe a preguiçosidade mesmo. Falaste claramente na tua boca que vou crer em Deus, mas aqueles deuses negaram. Interpretaram o teu caminho e disseram de que não faça isso. Porque existem coisas que você faz quando vês de que lá existem vantagens. E este Deus do Espírito com aquele vão se negar. Mas aqui o Josué, ele tinha dito para eles que se for que estão a ver que é errado, então escolha no Deus que vocês vão crer. Mas eu com a minha casa vou crer em Deus que está nos céus. E eles fortificaram-se cada vez mais, dizendo de que nós vimos muitas milagres, fizemos milagres mais superiores que Deus fez para nós. Ele nunca vamos deixá-lo. Fortificaram-se cada vez mais. Mas você e eu devemos saber que quando fomos salvos, de que já nos afastamos com coisas erradas, deixamos daquelas coisas que nós seguíamos, não podemos nunca mais seguir, e não podemos virar para aquelas coisas de novo. Devemos procurar a vantagem que Deus quer para nós. O Deus nosso não fala a mentira, não. Cada palavra que sai da boca de Deus deve ser cumprida. Se for que colocou uma promessa para Ele mesmo, isso mesmo vai ser cumprido. Se for que nós vamos seguir conforme, aquilo vai ser cumprido. Mas quando nós não seguimos, mesmo vendo de que estamos caminhando bem, existe um espaço que nós vamos cair, um espaço muito errado. Nesse mesmo tempo que ouvimos a palavra de Deus, é o mesmo tempo de levar o passo. Quando estamos vivos, quando temos forças, e virar procurando nosso Deus poderoso. Porque eu mesmo que no interior daquele tempo espaço errado, distanciou-nos daquelas vias erradas. Você hoje é o amoroso. As pessoas disseram de que você já está salvo. O salvo deve ser visto no coração de todos. Não pode só ser visto pelaquela gente de fora. Mesmo te vendo aquela gente de fora, Deus sem poder te identificar, a desvantagem existe em ti. Deus quer que você seja salvo por dentro e fora, muito mais dentro do seu espírito. Deus é daí que diz que claramente esse é meu filho. Porque depois das escrituras, dizendo daquele livro de eles podem ser minhas pessoas e eu também vou ser Deus deles. Aquilo é uma vantagem muito grande de poder dizer Deus de que essas são minhas pessoas e Ele também dizendo de que eu sou Deus deles. Essa é a vantagem superior de tudo. Para cada um se exibir da frente
de Deus, de que nada tenho medo, vou estar na frente do Senhor, porque o Deus teu é o Deus teu, então você também é dele. Então os seus inimigos, ele vai fazer com que haja seus inimigos. Essa é a vantagem de Cristo. Maandiko matakatifu katika Kutoka inkutangola kwamba as escrituras santas em Êxodo dizem que vocês vão crer em Deus. Essas palavras foram ditas por Deus na boca dele, de que eu sou vosso Deus, vou abençoar toda a vossa comida, vou abençoar toda a vossa água, e eu acrescentarei os dias de poder viver, e entre vós não existirá alguém que vai estragar tudo, e dentre vós ninguém vai abortar a gravidez. Todos os anos eu cumprirei tudo. Essas são todas as vantagens de Deus. São grandes vantagens para nós. Mas aqui Deus, conforme Ele quer que você próprio, que és crente, esteja esparrado na frente de Deus. É daí que Ele vai abençoar a sua comida, vai abençoar a sua água. De frente de ti ninguém vai abortar nada, e Ele acrescentará os anos de poder e vai te curar das doenças. Essa promessa foi Deus quem tirou e foi colocou na frente de você, crente. Não colocou para aquela gente que não conhece a Deus, não. Essas promessas foram colocadas para você que conhece a Deus, que acredita com toda a sua sorte. Ele vai dar bênção a cada coisa que vai fazer, e ninguém vai estragar nem abortar a gravidez por ti. Você e eu, pessoas que creem em Deus, deveis ter fé de que meu Deus existe, e o meu Deus faz de tudo por tudo por você ter. Quando Ele ver a fé que você tem, nada de mal existirá em você. Mesmo as escrituras dizem, não existirá nada além de Deus. Não existirá feitiçaria nem a não existe nada mal que vai atingir. Se for que você guarda a palavra de Deus, nada de feitiçaria que vai estar contra você. Mas se for que você abortava a gravidez, e se for que você aceita a palavra de Deus, aquele problema nunca vai mais surgir. Se for que a família te usava para poder levar a gravidez e eles abortar, se for que receber Jesus Cristo e guarda esses olhos, aquela coisa nunca mais acontecerá. Saiba que aquilo não vai surgir mais, porque o mesmo Deus que você segue é o mesmo Deus da vida, que te tirou da escravatura. Ele livrou-te das maldades. Ele pode ser inimigo dos inimigos que você é. Aqueles que amaldiçoam você, ninguém vai levantar a maldade para você. Essas são as vantagens de poder seguir a Deus. Mas existirão essas vantagens se for que você próprio estás forte dentro de Deus. Não pare de lado, não. Pare frontalmente no centro dele e diga para ele, vai fazer milagres. Não estejas tormento, e ninguém pode perturbar na família dizendo de que a gravidez se abortar a primeira vez. Vamos na correnderia para poder não regressar mais àquela coisa. Não pode aceitar. Pare frontalmente com Jesus. Ele que vai fazer milagres para você. É o mesmo que vai cumprir tudo para você. É o mesmo que vai
vai acrescentar anos da sua vida. Não pode se atormentar, não. Levando a sua fé e deixando na porcaria, seguindo aqueles deuses. Saiba que a maldade estará em frente contigo. Segue a este Deus. Nunca vais mais se atingir na maldade. Ninguém vai interromper que se for de que a família te trancava para poder não ter filho e você aceitou Jesus Cristo, saiba de que a sua geração vai ser aberta e nada acontecerá mais. Em nome de Jesus Cristo tudo vai ficar bem. Deus vai te dar filhos e vai acrescentar anos da sua vida. E é preciso você mesmo não seja uma pessoa que para ao seu lado. Pare mesmo na frente de Jesus. Ele vai fazer milagres para você. O mesmo Deus que atentou os seus antepassados, tirando-lhes do Israel e colocou-lhes em Canaã. O mesmo Deus vai fazer milagres para você. Não pode aceitar coisas que não têm vantagem na família. Se for que na família existe, você sou a única que aceita Jesus Cristo. Pare fortemente. Você seja a própria armadura de Deus. Você seja um evangelista na família. Toda a família vai te seguir a partir de você. Todos vão seguir a Deus por você. Porque este segue o próprio Deus. Tudo que vão tentar nada vai dar certo. Se for que aqueles que ameaçavam, se trazem ameaças, nunca mais vão vencer. Eles vão se transformar em inimigos de Deus. O que estou dizendo a partir de hoje, não aceita a fé que não tem conveniência. Diga para o próprio Deus, Ele vai fazer milagres. Aleluia. Esse Deus de Ibrahim, Isaac e de Tiago. Não estamos a seguir Deus que nós não conhecemos, não. Cada um que segue uma coisa, ele tem notado. Se for que você seguir os mortos-vivos, sabes qual é a vantagem que está lá. Se for que estava a seguir Deus de humano, sabes qual é a vantagem de Deus humano. Então, se for que Deus segue aqueles que é o celestial, continua seguindo o celestial. Se for que você crê em crentes mortos, estou dizendo para hoje claramente de que estou falando de seriamente para ti. Se for que você seguir mortos-vivos, vindo de que era correto, vindo de que era vantagem, saiba de que você está seguindo a morte. Existe uma optação na frente de ti. Podes morrer quando estás na cadeira. Podes morrer quando estás na estrada. Podes morrer quando estás jantando. E isso te levam. Mas você, pessoa de Deus, guarda a palavra de Deus. Guarda as ordens de Deus. A mortalidade como essa nunca vai te atingir. Não vais ao julgamento, nada disso. Isso tudo vai se encontrar com aqueles que não têm a palavra de Deus. As palavras que vêm na frente de Deus e te pecarem. Esses já são os que esperam o julgamento. Você e eu, todos nós que estamos nessa casa, devemos ouvir as ordens de Deus. Essas palavras não são minhas. Jesus Cristo tinha dito. Essas palavras foram daquele que me mandou. E eu também estou passando aos outros. Eu que estou na frente de ti, eu também sou uma pessoa apenas que fui feito. Mas apesar disso, se for que eu não estou a parar bem na frente disso, também existem desvantagem para mim, porque estou testemunhando na frente de você. Então, se eu não for trabalhar com isso, existem desvantagens mais que você tem. Eu vou ser dito de que você que estava dizendo. Então, por que estás assim? Pode ser um grande perigo mais que você. Você
percentuais as pessoas estão escutando. Eu estou dando isso como mas se eu não for fazer, existe grande perigo na frente de mim. Mas estou dizendo claramente e tendo temor de Deus, de que vamos tentar cada vez mais estar na frente de Deus. É daí que vamos agradar a Deus. Se não for usar dessa forma, saiba de que a desvantagem existe nós na frente de nós. Sejamos fortes na frente de Deus. Nos fortifiquemos que Deus nos é. Estamos no campo agrícola de Deus. Então, no mesmo campo agrícola, não deixe os outros que te passem para frente e você apenas esticando a sua coluna com a tua enxada barrada e depois pega aquela enxada e vai atingir aqueles que estão à frente. Você é um grande trabalhador de Deus. Deve ser forte e trabalhar com força. Diga para Deus de que sozinho não vais conseguir. Quando entras em orações na tua casa, diga para Deus de que Senhor, sozinho vou conseguir. Peço uma ajuda tua. A vantagem do Espírito Santo que me esforça. Se fores a pedir assim, Deus vai ouvir. De que você está tentando para poder estar com Ele. Se for de que vai se pormenizar e dizendo que o Senhor sozinho não vai aguentar e negando todas as coisas erradas, Deus Ele vai te ajudar. Conforme Ele disse em Josué, de que eu tirarei o coração do ferro e da pedra, tirarei o coração de pedra. Deus vai tirar o coração de pedra. Se for que você vai dizer que sozinho não vai conseguir, é daí que Ele vai te ajudar a tirar o coração de pedra. Vai colocar tudo que é dele e você vai guardar a Ele. Aleluia. Tukasome kabiri katika Kutoka. Vejamos de novo o livro de Êxodo 23 yoyo 23 tunasoma mstari wa 22. Deus diz de que se for que você vai me acreditar, vai guardar todas as minhas ordens. Essas palavras foram ditas por Deus. De que se for que você vai me acertar e guardar minhas ordens, é daí que eu vou virar já. Vou ser inimigo dos seus inimigos. Vou ser inimigo com aqueles que te ameaçam. Essas são as vantagens de poder crer em Deus. Deus nunca vai te abandonar de jeito nenhum. E Deus não vai deixar você que é dele as pessoas ameaçarem. Nunca vai deixar inimigos te ameaçar. Deus colocou claramente isso como uma promessa aqui, de que eu virarei você inimigo dos seus inimigos. E também serei inimigo daquelas pessoas que te ameaçam. Essas são as vantagens quando você trabalha para Deus. Você e eu, crente de Deus, se for que nós aceitamos Jesus Cristo, deste modo não podemos fazer brincadeiras. Devemos acreditar claramente de que Deus está nos guardando. Devemos acreditar de que Deus cura, de que de verdade Ele nos protege. Se for que vamos acreditar todas essas palavras, é daí que você vai ter medo das coisas erradas e vai ficar conformamente com a coisa de Deus, porque a sua presença deixa casa, não é a sua querência. Deus é quem te chamou de lá para poder vir nessa obra. Então
nessa mesma obra onde você está, se prepare, se fortifique-se. É daí que você vai ser escolhido. Se for chegar aquela vez já da frente, é daí que você já foi escolhido. Para poder Deus te proteger e Ele ser o inimigo dos seus inimigos. Então isso mostra que você já foi escolhido. Porque todos nós aqui fomos chamados por Deus. Então existem os escolhidos. E você também. Se for que vês que existem coisas que ainda não atualizei, uma pessoa de Deus não falta conhecimento. Pode ser que você sabe de tudo. De que aquele caminho. O meu Deus não gosta. Então, ao mesmo tempo que você ouve, já está sendo tocado. Deus te ama bastante. Para poder se alterar. Então, daí só para ser chamado que és Deus. E também o Deus ser chamado de ser seu. Você deve se reconhecer. Quando se vê de que estou bem, investiga de todos os lados, esquerda, direita e trás, o que acontece e como é que eu estou caminhando na salvação. Se for você investir isso aí, ali onde existe um erro, logo vai descobrir. E depois de descobrir aquele erro, da mesma forma se esforce pedindo a Deus para que Deus retire aquele tipo de coração, que daí Ele vai poder colocar todas as coisas dele. É daí que você vai ser chamado crente de Deus, porque você é o escravo de Deus. Você não precisa ser chamado crente de Deus antes de caminhar bem. Podemos nos chamar de crente de Deus, crente de Deus. Mas do outro lado, quando você é crente de demônio, porque existe a crente de Satanás. Então, com a visualização externa, nós vamos te chamar de crente de Deus. De que você é crente de Deus. Porque não estamos vendo que está dentro de ti. Mas Deus te vê você. De que você é crente de Satanás. Não é crente dele. Porque as coisas que você está seguindo, existem outras que ele está vendo. Não são coisas dele. Então, o que Deus quer é para seguir daqueles que Ele quer. É daí que vai ser crente dele. Aleluia. E Deus nos protege para dar.